A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, o pouco que você tem pode se transformar em um grande milagre. Muitas vezes olhamos para as circunstâncias contrárias, adversas na nossa vida e pensamos que ela não será transformada. Pensamos que a gente não pode viver milagres porque o que a gente tem é pouco diante da necessidade. Talvez a sua necessidade é maior do que o que você tem. O que você necessita é muito maior do que o que você precisa, mas eu quero lhe dizer que o Senhor pode fazer milagre com pouco que você tem. Talvez você entrou aqui com um pouco de fé, com um pouco de esperança, com um pouco de expectativa. Você diz, olha, eu tenho tão pouco, irmã, que eu estou quase desconsiderando ter o que eu tenho. Porque esta mulher, ela chega a dizer primeiramente que ela não tem nada em casa. E depois ela diz, se não, uma botija de azeite. E aquela botija de azeite mudaria a história dela, porque Deus operou milagre através do pouco que essa mulher tinha. O Senhor está dizendo para você, não despreze o pouco. Muitas vezes, irmãos, temos a mania de desprezarmos o pouco. Mas nós precisamos aprender isso diariamente com o nosso Deus. Que Ele honra aqueles que são fiéis no pouco. Quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Quem é fiel no pouco, o Senhor abençoa, o Senhor prospera. Declare comigo, eu serei fiel no pouco. Eu serei fiel no pouco. Quando você é fiel no pouco, Deus muda a sua vida. Essa mulher aqui, irmãos, ela estava vivendo algo terrível. Além de viver a dor da morte do marido dela, a Bíblia diz que os filhos dela iam ser levados para serem escravos. Por quê? Porque ela não tinha condições de quitar uma dívida. Ela não tinha, humanamente falando, de onde tirar. E por isso ela se posiciona e vai até o profeta. Quando você tem uma necessidade, qual é o seu posicionamento? Como é que você tem se posicionado hoje? Você consegue ter livre acesso para falar com Deus. Você sabia disso? No tempo dela, ela precisava ir até o profeta, porque o véu ainda não havia sido rasgado. Mas agora você tem livre acesso para falar com Deus aonde você estiver. Depois da morte de Jesus Cristo, nós adquirimos para a glória do nome dele este livre acesso. E hoje você pode contar para Deus a sua necessidade. Hoje você pode contar para Deus o que você precisa, o que é que você está necessitando, o que você está passando. Esta mulher se posiciona, ela vai buscar ajuda em Deus, porque quando ela busca o homem de Deus aqui, quando ela vai até ele, ela quer uma resposta de Deus para a vida dela. Talvez você entrou aqui pedindo a Deus respostas, pedindo a Deus para falar contigo, e Deus está dizendo, é tempo de se posicionar. É tempo de se posicionar. Essa mulher se posiciona. E ela vai até o profeta. Quando ela chega lá para falar com o profeta diz para ela, o que te hei de fazer? O que é que tu tens em casa? Ela diz, tua serva não tem ramanchurabaia nada, senão uma botija de azeite. Você observa que ela primeiro diz que não tem nada. Por quê, irmãos? Porque o que ela tinha era pouco diante da necessidade dela. Só que é com pouco que o Senhor trabalha. Não despreze o pouco que você tem.
Talvez você está tendo hoje 5 minutos de oração. Talvez o máximo que você consegue ler por dia é um capítulo da Bíblia. Talvez você não está conseguindo mais ser como você era, sabe? Tão firme, tão constante nas orações, na leitura de palavra. Só que eu quero lhe dizer algo, não deixe o pouco que você está fazendo. Porque com pouco Deus te fortalece e transforma em muito. Enquanto você faz o pouco, Ramanchurabaia, enquanto você mantém o pouco, Deus vai trabalhando, te fortalecendo para Ele te colocar no muito. Porque só vive o muito quem é fiel no pouco. Tem muita gente que para de orar porque tá orando pouco. E aí para de orar, irmãos, depois não ora mais tempo nenhum. Você não pode parar porque é pouco o tempo que você está dando ao Senhor. Você tem que continuar porque Ele vai te fortalecer para você poder orar mais. Quando você vê essa fase ruim começa a passar e daqui a pouco você está orando 10, está orando 15, está orando 20 minutos, daqui a pouco está orando 1 hora, 2 horas e você vai vendo que as coisas vão ficando leves, mas isso é para quem não desiste, para quem não deixa o pouco de lado. É por isso que nós não podemos desprezar o pouco. Porque o pouco cultivado pode dar muito. Um pouco bem tratado nas mãos de Deus pode multiplicar. Tinha um pouquinho aqui. Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Era pouco demais para a necessidade dela. Uma botija de azeite não poderia pagar as dívidas que essa mulher tinha. Foi tanto que foi necessário haver uma multiplicação. Eu não sei o que vai ser necessário Jesus fazer, mas eu quero lhe dizer que Jesus pode operar milagre. Eu quero lhe dizer que Jesus Aramanchurabaia pode multiplicar. Eu quero lhe dizer que Jesus pode pegar o pouco e transformar em muito, como diz a palavra dele. O profeta mandou ela tomar uma iniciativa. Vai lá e pede vasilhas vazias emprestadas. Não pede pouca, não, pede muita. Age com fé. Se é para agir com fé, meu irmão e minha irmã, vá com força, não tenha medo não. Porque nós temos medo de investir nas coisas por fé, não é verdade? Nós não podemos ter medo. Declare comigo, eu não vou ter medo de agir por fé. Eu não vou ter medo de agir por fé. Muitas vezes nós temos medo de nos frustrarmos. Aí pensamos, não, Senhor, eu não vou investir muito. Eu não vou fazer muito, porque vai que não dê certo. E Deus está dizendo, se é por fé, tem que fazer. E fazer com certeza de que vai dar certo. E fazer com convicção de que vai ter milagre. O que o profeta disse para essa mulher não tinha, irmãos, humanamente falando, lógica. Como é que a mulher está cheia de dívida e ele ainda manda a mulher pegar emprestadas as vasilhas vazias? Deus vai te dar alguns direcionamentos, Siribianturamandaraia, que é o Aramando Rei Candaraia. Alguns direcionamentos que não vão ter lógica, que em algum momento você vai olhar para eles, Aramanturibiandaraia, e vai dizer, Deus, como é que eu vou por aqui? Isso aqui não tem lógica. Só que, irmãos, quem vive por fé não espera a lógica das coisas. Quem vive por fé compreende, nem tudo que Deus vai mandar fazer vai ter lógica. Na verdade, a maioria das coisas não vai ter lógica. A maioria dos direcionamentos de Deus vai soar como loucura. E é por isso que precisamos ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se você crê que o Senhor pode fazer milagre, não queira entender os métodos. Não queira entender o que Ele vai usar. Porque Ele vai usar coisas que são impossíveis humanamente falando para fazer milagre na sua vida. Para fazer você viver o sobrenatural. Você observa que essa mulher teve fé. Essa mulher creu na palavra. Ela ouviu o que o profeta disse para ela e ela foi colocar em prática. Não adianta, irmão, só ser ouvinte. Tem muita gente que ouve, mas não coloca em prática. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, é tempo de colocar algumas coisas em prática. Não seja somente ouvinte, mas seja praticante. Declare comigo, eu não vou somente ouvir, mas vou praticar o que Deus me mandar. Eu não vou somente ouvir, mas vou praticar o que Deus me mandar. Deus te manda e você faz o que Ele está te mandando. Você começa a executar o que Deus te ordenou. Então ela vai lá e pede muitas vasilhas aos vizinhos dela. Ela fez conforme o profeta havia dito. Depois que ela pegou as vasilhas vazias, ela fechou a porta, como o profeta havia dito, que era um milagre para acontecer entre ela e os filhos dela. Entenda que tem milagres que nem todo mundo poderá participar. Você não pode introduzir todo mundo no seu milagre. É porque eu tenho apreço, porque eu gosto, porque é meu parente, porque é meu colega de trabalho, porque é minha amiga da igreja. Não. Você tem que entender que tem as pessoas certas e Deus direciona quem é para estar no lugar do milagre. Deus direciona quem é para estar na sua vida no momento em que você vive milagres. Porque não é todo mundo, irmãos, que Deus vai deixar na nossa história. Compreende isso?
Entenda isso, coloque isso na sua mente. O profeta disse: fecha a porta e é você e os teus filhos. E ela fez o que? Obedeceu. Pegou as vasilhas, obedecendo também, entrou na casa dela ali e fechou a porta. E o filho dela chegava as vasilhas para ela. E a Bíblia diz que conforme ele ia chegando, as vasilhas iam enchendo. Versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O azeite só parou quando as vasilhas acabaram. Aí eu te pergunto, se essa mulher não tem fé para investir, se essa mulher não tem fé para fazer conforme o que o profeta disse, pega vasilhas vazias e não poucas, porque o milagre vai ser grande. Se ela olhasse para a botija de azeite que tinha na casa dela, se ela olhasse para aquilo que ela desacreditava que haveria milagres de lá, você acha que ela viveria um milagre tão grande como esse? Irmãos, quem investe pouco, recebe pouco. Eu vou repetir para você entender. Quem investe pouco, recebe pouco. Você precisa investir muito. Você precisa fazer sua parte, sabe? Se esforçar. Dando o seu melhor. Você pode ficar cansado, porque imagino que foi cansativo para ela. Ter que sair na vizinhança dela pedindo vasilhas a todos os vizinhos não foi fácil. Mas mesmo assim ela agiu por fé. Irmãos, quem quer viver milagre não pode se encostar. Quem quer viver milagre não pode cruzar os braços. Quem quer viver milagre não pode estagnar. Você precisa se esforçar fazendo a sua parte. Ela fez a parte dela. E houve multiplicação diante dos olhos dela. Quem se esforça, quem faz a parte que é para ser feita, que o Senhor direciona, vive milagres. E diante dos teus olhos você contemplará o Senhor fazendo milagres. Diante dos teus olhos, você contemplará o impossível acontecendo. Declare comigo: eu creio que diante dos meus olhos eu vou ver Deus fazendo o impossível. Eu creio que diante dos meus olhos eu vou ver Deus fazendo o impossível. Irmãos, estava lá muitas vasilhas cheias de azeite. Ou seja, o impossível aconteceu. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, irmãos. Não existe nada impossível para ele. O impossível acabou aqui se tornando milagre. E agora esta mulher estava com a sua casa cheia de azeite. O que só tinha uma botija se transformou em muitos, porque o Senhor ainda multiplica. É por isso que ele me direciona a enfatizar para você que você não pode de jeito nenhum desprezar o pouco. Você não pode de jeito nenhum desprezar aquilo que parece que não vai dar em nada. Se é Deus que está mandando você investir, você tem que investir. Se é Deus quem está dizendo vai, faz. Essa porta vai abrir. Insiste, muitas vezes, irmãos, nós perdemos milagres porque não queremos mais perseverar. Nós sabemos que é necessário termos perseverança para vivermos milagres. Precisamos perseverar para contemplarmos a porta abrindo na nossa vida. Precisamos perseverar para vermos o Senhor glorificando o nome dele na nossa história. É necessário você fazer sua parte. É necessário você perseverar. É necessário você se esforçar. Não estava fácil para ela. Ela leva um problema para o profeta e o profeta diz para ela algo que não tinha lógica, mas ela obedeceu. E agora a Bíblia diz que ela vai até ele, até o profeta, até o homem de Deus, e diz para ele o que havia acontecido. Ela fez ele saber o que havia acontecido na história dela. E a Bíblia diz que ele disse: vai, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, o milagre aconteceu e agora você está recebendo uma providência porque você se esforçou. Agora você vende, paga a dívida e você ainda vai viver do resto juntamente com seus filhos. Irmãos, quem se esforça vive além do que pediu. Ela foi para lá pedir para ele uma ajuda, né? Uma ajuda para que pudesse tirar os filhos dela daquela situação, para que ela pudesse pagar a dívida. Só que agora ela tinha também para viver do resto. Por quê? Porque ela fez a parte dela. Porque ela foi alguém, irmãos, que creu na palavra, creia na palavra de Jesus. Talvez o seu cenário hoje é totalmente adverso, é totalmente contrário. E você diz assim: eu só tenho pouco, tudo que eu tenho é pouca fé, pouca esperança. É pouco dinheiro, é pouca saúde.
É pouco amor no casamento e Deus está dizendo, cultive o pouco, é com pouco que você tem. Comece a cuidar do pouco, comece a colocar o pouco nas mãos do Senhor, porque certamente Ele te fará viver milagres. Imagine se essa mulher não ouve a direção do profeta e não obedece. Irmãos, muitas vezes queremos viver milagres, mas Deus às vezes coloca direções no nosso coração, nos manda fazer coisas pela fé e a gente não quer fazer. Nós precisamos aprender a colocarmos a nossa fé em ação. Precisamos aprender a nos posicionarmos por fé. Você não anda por vista. Você não anda por aquilo que o seu cenário mostra, mas você anda por fé. Quando você caminha por fé, Deus honra a tua fé. Deus quer honrar a sua fé, minha irmã. Deus quer honrar a sua fé, meu irmão. Ele quer fazer com que você viva além do que você está pedindo a Ele para viver. Mas você precisa fazer sua parte. Esta mulher, ela recebeu além do que ela pediu. Agora ela poderia viver com os filhos dela do resto, porque Deus, Ele faz assim. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa, irmão, sem medida. Saraj de Candará, Suriandaraia. Faça a sua parte. Comece a agir por fé. Não tenha medo de investir, não tenha medo de fazer, não tenha medo de pegar o pouco que você tem e confiar a Deus. Declare comigo, o pouco que eu tenho, eu vou confiar a Deus. O pouco que eu tenho, eu vou confiar a Deus. Quando você confia o pouco que você tem a Deus, Deus certamente te abençoa abundantemente. Houve aqui uma bênção abundante sobre a casa desta viúva. Por quê? Porque ela se posicionou. Porque ela fez a parte dela e o Senhor abençoou a casa dela. O Senhor quer abençoar a tua casa. O Senhor quer te livrar de sentenças. O Senhor quer prosperar o teu caminho, quer cumprir aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele falou contigo. Mas você tem que fazer a sua parte. Esta mulher, ela não teve medo, não teve dúvidas, mas agiu por fé. Quando você age por fé, Deus faz o sobrenatural acontecer e Ele mesmo surpreende o seu coração. Deus quer fazer surpresa para você. Por isso, se posicione como esta viúva que foi até o profeta Eliseu se posicionou. Amém? Declare comigo, eu vou me posicionar e vai ter milagre na minha vida. Eu vou me posicionar e vai ter milagre na minha vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Oh, meu Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que quando a gente faz a nossa parte, Senhor, o Senhor trabalha ao nosso favor. Eu creio, Pai. Eu creio que haverá milagres, meu Deus. Eu creio que haverá respostas. Eu creio que o Senhor fará o impossível acontecer na vida do teu filho, na vida da tua filha, porque eles vão se posicionar como esta viúva se posicionou. Ela fez a parte dela e o milagre foi abundante, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor tem milagre extraordinário para a vida dos teus filhos e não tardará de acontecer, porque eles se posicionarão diante de ti, não temerão tomar as iniciativas que o Senhor ordenar. Eles não temerão, Pai, tomar as direções que o Senhor mandar. Quando o Senhor ordenar, eles obedecerão para obter milagres, Senhor, porque nós observamos na tua palavra, Pai, isso é muito nítido, que sem fé é impossível te agradar, como a tua palavra mesmo nos diz. Então nos acrescenta fé, para que a gente venha agir por fé. Lança todo o medo fora, meu Pai, que está no nosso coração, e que a gente possa investir, fazer como o Senhor nos direcionar, porque as coisas do Senhor podem soar até como loucura aos nossos ouvidos, mas depois, Pai, quando a gente obedece, a gente entende que milagre não é para se entender, é para somente obedecer, porque as coisas do Senhor é loucura para quem está na carne. Pai, que os seus filhos não tenham medo de investir, não tenham medo de fazer o que o Senhor direcionar, porque certamente haverá milagres, como houve aqui um grande milagre de multiplicação de azeite na casa desta viúva. Eu creio que haverá na vida do teu filho e da tua filha, que se posicionará diante de ti. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor,
por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho, Pai, que haja resposta, Pai, para os teus filhos contarem, que tudo seja para honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço que o Senhor também, Pai, abençoe, prospere aqueles que estão aqui diariamente, Pai, ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, e falando melhor, Espírito Santo, aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Essa mulher se posicionou. Ela fez aquilo que era para ser feito. Ela agiu por fé. Comece a agir por fé. Não queira entender os direcionamentos de Deus para a sua vida, mas seja alguém que obedece o que Ele te direciona. Porque certamente não tardará de Deus fazer um grande milagre na sua vida e o nome dEle ser glorificado na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém.